Bom, vou executar aqui a aplicação novamente, tá? Agora nós vamos visualizar a tela Encerra Movimento. Nós já temos aqui um movimento aberto, tá? Vou realizar o login no sistema e agora aqui no menu principal, que é acionado aqui através da tecla F2, tá? Aqui nós temos aqui essa opção, F2, menu principal, ok? E eu posso aqui acessar o menu do supervisor ou o menu do gerente, tá? Para encerrar o movimento, ok? Então eu tenho aqui a opção encerrar movimento, tá? Vai ser aberto aqui então essa tela, é mostrado aqui os dados do movimento que já está aberto. Nós temos aqui o turno, o terminal, o login do operador, a impressora, tá? E aqui o usuário vai informar o seguinte: o que foi recebido de dinheiro durante esse movimento. Então, por exemplo, se ele recebeu R$100 de movimento, em dinheiro, ele vai adicionar esses R$100 aqui em dinheiro na lista. E se ele recebeu mais R$50 em cheque, ele vai adicionar esses R$50 em cheque, tá? Vocês podem perceber que o sistema já está atualizando aqui os totais, ok? E essas informações, elas estão sendo armazenadas aqui, ó, na tabela Vamos procurar aqui. Temos aqui a tabela CF Movimento, não é CF Movimento. Eu não me recordo aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a classe Encerra Movimento. Vou verificar aqui o código fonte. Adiciona ECF Fechamento. Aqui está, ECF Fechamento, tá? Então vocês puderam perceber que aqui, ó, eu incluí dois fechamentos nesse movimento. Um tipo de pagamento R$100, aliás, um tipo de pagamento dinheiro, valor R$100, um tipo de pagamento cheque, valor R$50. E essas informações, elas já foram armazenadas aqui no banco de dados, tá? Nós temos aqui o ID do movimento, que no caso é o movimento 31, tá? Que é o movimento que está aberto aqui no momento, ok? Aqui está, nós temos o movimento 31 e esse movimento que está com o status aberto, tá? Se eu tentar inserir aqui novamente um valor em dinheiro, ele vai informar que esse tipo de pagamento já foi incluso, tá? Então o que eu devo fazer? Se eu informei um valor errôneo aqui, tá? Eu devo primeiro remover esse valor. Então ele removeu aqui do banco de dados, tá? Eu vou inserir novamente. Adicionar, ok? Então essa informação já foi gravada aqui no banco de dados, ok? Bom, realizado todos esses procedimentos, inclusos todos os tipos de pagamento e os seus respectivos valores, vou informar aqui a senha do operador e os dados do gerente ou supervisor, ok? E vou realizar o fechamento desse movimento. Vou encerrar esse movimento. O movimento foi encerrado com sucesso, o caixa agora está fechado e foi impresso aqui, ó, um relatório de fechamento do caixa, tá? E nesse relatório do fechamento do caixa, aqui nós temos aqui algumas informações. Temos a data de abertura, a hora de abertura, a data de fechamento, a hora de fechamento, o número do caixa, o número do movimento, tá? E algumas outras
informações. Inclusive aqui temos alguns cálculos, tá? Para saber se houve diferença no caixa em relação ao que foi vendido e ao que foi informado ali naquela tela do encerramento do movimento, ok? Bom, então se nós acessarmos aqui a tabela ECF movimento, nós podemos ver agora que o status do caixa agora está como fechado, tá? Então, se eu tentar iniciar uma venda, ele já vai abrir aqui o inicia movimento de caixa. Então, para nós efetuarmos algum tipo de venda aqui, primeiramente nós vamos ter que abrir um outro movimento, ok? Então, agora que ele já passou para o modo somente consulta, vamos analisar o código-fonte que foi desenvolvido aqui nessa tela, tá? Então, primeiramente aqui no caixa, nós temos o método encerra movimento, tá? O método encerra movimento, ele primeiro verifica se existe um movimento aberto. Caso não exista, emite aqui uma mensagem para o usuário. Caso contrário, ele vai abrir a tela encerra movimento, ok? Que é essa tela que nós abrimos aqui anteriormente. Aqui são os dados que nós já visualizamos lá durante a execução do sistema. E aqui nós temos o código-fonte dessa tela, tá? Construtor aqui, temos aquelas definições, padrões, tá? A cor das janelas internas, dos paneles. Instanciamos aqui o controller do ECF fechamento. Definimos aqui os textos, né, desses dados do movimento. Definimos aqui algumas actions. O menu fiscal action também deve ser analisado, tá? Temos aqui o método tela padrão, que vai definir aqui os dados do combo box, tá? Ele vai adicionar aqui no combo box tipo de pagamento, os tipos de pagamento cadastrados no sistema, tá? Essas informações são buscadas aqui, ó, na tabela ECF tipo pagamento, tá? No caso aqui nós temos dinheiro, cheque e TEF, ok? Temos aqui as actions, o método confirma, tá? Então, quando for executado esse método, primeiro vai ser autenticado o usuário, depois o gerente ou o supervisor. Se os dados estiverem corretos, continua com os procedimentos. Então, busca-se a data que está definida no ECF, define algumas informações aqui do movimento e atualiza essas informações do movimento no banco de dados. E logo depois vai imprimir o fechamento, tá? Então aqui na impressão do fechamento é impresso aqui alguns itens, são realizados alguns cálculos, tá? Você deve analisar com calma os cálculos que são realizados aqui. Então aqui no caso vai ser feito um cálculo do que foi recebido no ECF, né, de acordo com as vendas daquele determinado movimento, vai ser comparado com o que o usuário informou ali naquela tela, nessa tela, né, do encerramento do movimento. Então, vai ser comparado com os valores que o usuário inseriu aqui nessa grid e com os valores que foram recebidos nesse movimento. Vai ser feito aí um cálculo para saber se houve diferença entre o calculado e o declarado, ok? Então, esse procedimento vai ser realizado aqui nesse método que imprime o fechamento, ok? Temos aqui o método totaliza fechamento, que vai realizar a totalização do fechamento e informar o valor total desse fechamento aqui neste campo, tá? O método adiciona, que no caso vai adicionar um valor de um determinado tipo de pagamento. Então ele vai buscar esse valor que foi informado lá no edit valor, ok? Vai buscar a forma de pagamento, vai verificar se esse tipo de pagamento já foi incluso ou não. Caso não tenha sido incluso, vai incluir esse, no caso, um ECF fechamento, tá? Vai incluir os dados do fechamento lá no banco de dados, ok? O método remove, ele vai excluir essas informações, ou a informação que foi selecionada lá da grid, daí ele vai excluir esses dados do banco de dados, ok? Bom, então esse é o procedimento aqui realizado para
o encerramento do movimento. Logo após encerrar o movimento aqui, vai ser chamado aqui o método tela padrão, tá? do caixa, para que ele defina os valores padrões aqui dos componentes dessa tela do caixa.